Boa tarde a todos. Me dão os melhores horários. O último da manhã, quando todo mundo já está com fome, e o primeiro da tarde, quando todo mundo está com sono. Para não dizer dos temas, me dão os temas mais inspiradores possíveis. Eu gostaria de ter tido mais tempo para falar do primeiro tema da manhã. Há outras coisas e nuances e aspectos que também precisariam ser abordados, especialmente quando nós vamos para a realidade das igrejas. E os nossos pastores, nossos líderes, têm que lidar com este assunto. Não é fácil. Mas o tema desta tarde, que também me foi solicitado, é um tema talvez um pouco menos espinhoso que o da manhã, mas ainda assim um tema difícil. O título é A Hermenêutica Progressista. É sobre o cristianismo progressista. O que é o cristianismo progressista? É uma nova abordagem à fé. Um novo jeito de encarar a fé. Um jeito pós-moderno. E o propósito do cristianismo progressista é reformar a fé. Eles acham que o cristianismo tradicional está errado. E nós precisamos, ou dizem eles, precisamos renovar a fé por meio de valores. E estes valores são valores pós-modernos. O que é a pós-modernidade? Pós-modernidade é uma nova forma de enxergar a realidade, enxergar o mundo, enxergar a vida, enxergar o ser humano, que começou nos anos 80. Alguns autores dizem que começou depois da Segunda Guerra Mundial. Quais são as características do pós-modernismo? É uma preocupação com o indivíduo e não apenas com a coletividade. Diferenças são respeitadas, levadas em consideração. Pós-modernismo valoriza o aqui e o agora. Ele também enfatiza a subjetividade. Nada é concreto e fixo. Nada é concreto e fixo. Aquilo que antes era tido como verdadeiro, passa a ser visto apenas como uma hipótese. A mais, num conjunto de hipóteses. Outra característica é o multiculturalismo e a pluralidade, fruto da globalização. A valorização de todas as culturas. Não existe cultura melhor, cultura pior, não existe. Tudo é válido, tudo é aceitável. Também fragmentação, mistura, combinação de diferentes estilos, tendências e culturas. Tentar criar um padrão único não está correto. Fragmentar, respeitar as diferenças e individualidades. Descentralização. Outra característica. E, finalmente, a banalização ou ausência de valores. Esse é o pós-modernismo. E se você prestou atenção, você já pode ver onde tudo isso vai levar. Na verdade, onde tudo isso tem levado a humanidade. Assim, o cristianismo progressista, que está sendo influenciado por valores pós-modernos. É este cristianismo que questiona, por exemplo, a tradição cristã. Eles questionam a tradição cristã. É apenas uma hipótese num conjunto de hipóteses. Este cristianismo progressista, ele aceita a diversidade. Diversidade humana. Até valoriza a diversidade humana. As pessoas são diferentes. Claro que as pessoas são diferentes, não há duas pessoas iguais. Mas para eles,
A diferença, não importa qual seja, deve ser aceita e valorizada. O cristianismo progressista também, caracterizado por uma forte ênfase na justiça social. Lembram-se quando eu falei do pós-modernismo é interessado no aqui e no agora? Muito bem, o cristianismo progressista, influenciado pelo aqui e o agora do pós-modernismo, enfatiza o aqui e o agora. Justiça social, cuidado do pobre, do oprimido, tudo isso é bíblico, tudo isso é parte do Evangelho. Mas o foco é como se o Evangelho não fosse suficiente para curar os traumas da humanidade. Nós precisamos mais. Eles enfatizam Jesus Cristo no amor de uns para com os outros. Tudo isso está correto. Promovem valores tais como compaixão, justiça, misericórdia, tolerância. O problema é que eles promovem esses valores dentro de um contexto de um ativismo político ideológico. Também estão extremamente preocupados com o ambiente. É o aqui e o agora. A solução divina de um novo céu e uma nova terra não é o bastante, está muito distante. Eu quero uma solução aqui e agora. Em suma, o cristianismo progressista é influenciado por uma cosmovisão que não é bíblica. É uma cosmovisão humanista, pós-moderna. Já falei de manhã, a definição clássica do humanismo remonta a Protágoras, 5º século antes de Cristo. O homem é a medida de todas as coisas. É como se o ser humano fosse a única, ou a principal, fonte de valores, fonte de verdades. É o homem no centro, não é mais Deus no centro. O cristianismo tradicional, o judaísmo tradicional, religião bíblico-cristã, Deus é o centro. No humanismo, o homem é o centro. E porque o homem é o centro, conhecimento é subjetivo. Depende de indivíduo para indivíduo. Conhecimento deriva da experiência humana, não deriva de um código previamente definido, fixo. Conhecimento deriva da experiência humana, da experiência individual. Portanto, não há verdades absolutas, objetivas. Elas são mutáveis, porque nós mudamos. E a humanidade tem que se ajustar a esse novo padrão. Tudo gira em torno do ser humano. É uma nova mentalidade. E deixa eu sair um pouquinho do script aqui. Nós muitas vezes não estamos sequer cientes de como essa mentalidade está bombardeando a nossa mente 24 horas por dia. Na mídia jornalística, mídia de entretenimentos, partidos políticos, entidades de classe, universidades. A humanidade está passando por um processo de lavagem cerebral. Existem mentes intencionais destinadas a substituir a base da cultura ocidental, que sempre foi bíblico-cristã, por uma nova mentalidade, uma mentalidade humanística. Estamos expostos a isso todas as horas, todo dia. Nossos filhos, nas escolas, mesmo no ensino fundamental. Uma das discussões agora nos Estados Unidos são os livros didáticos. Os livros didáticos, onde os alunos, já no ensino fundamental, estão sendo doutrinados, de acordo com essa nova mentalidade. Doutrinados. Muito bem, vamos ser um pouco mais específicos agora com relação
aos ensinos do cristianismo progressista. E para esta parte eu vou me basear especialmente num autor progressista. Ele diz quais são os pilares da fé progressista. O autor Roger Wolsey, numa obra intitulada, um título meio estranho, em português seria O Peixe que Beija. : Cristianismo para pessoas que não gostam do cristianismo. E assim ele tenta apresentar uma versão pós-moderna do cristianismo para uma população pós-moderna, que não olha o cristianismo com bons olhos. E de acordo com esse autor, quais são os pilares da fé progressista? Primeiro deles, chamado princípio cristológico. Princípio cristológico. Jesus como a chave hermenêutica. Vários autores têm usado esta expressão. O que é hermenêutica? Hermenêutica é um sistema de interpretação da Bíblia. Isso tem que ver com alguns dos nossos postulados teológicos, algumas das nossas premissas teológicas e com as regras mediante as quais, por meio das quais nós interpretamos a Bíblia. Isso é hermenêutica, é um sistema de interpretação. Portanto, o primeiro desses pilares é exatamente o chamado princípio cristológico. Em que consiste o princípio cristológico? Jesus é a chave hermenêutica para se interpretar as Escrituras. A fonte de autoridade não é a Bíblia em si, mas Jesus, sua vida e seus ensinos. O Evangelho, como vivido e pregado por Jesus, é apresentado como um filtro, uma espécie de filtro. Só passa aquilo que foi dito, afirmado por Jesus. Se Jesus não disse, se Jesus não afirmou, não é verdade. Não é verdade. Essa é a ideia do princípio cristológico. Vocês já podem ver que esse princípio relativa à inspiração e autoridade das Escrituras. As Escrituras não são autoritativas, só Jesus é autoritativo. Alguns deles dizem, não, a Bíblia é inspirada, mas ela também é culturalmente condicionada, ela foi escrita por pessoas de uma mentalidade muito tacanha, eles deram vazão aos seus sentimentos, muitas vezes até perversos, quando escreveram a Bíblia. Então, é o ensino de Jesus que é o padrão, a chave, o filtro. Como Jesus pregou o amor, como ele foi compassivo, enfatiza-se o amor de Deus e o amor de uns para com os outros. É como se religião se resumisse a amor. Rejeita-se, por exemplo, a ideia de castigo, a ideia de retribuição. Não, isso não faz parte do amor. Então não há castigo, não há retribuição. Julgamento. E agora, irmãos, pasmem, a própria cruz é vista apenas como uma revelação do amor de Deus. Por que Jesus morreu? Para mostrar que Deus nos ama. Jesus não morreu para ocupar o nosso lugar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. A cruz não é uma revelação da justiça de Deus, apenas do amor de Deus. Portanto, eles rejeitam a noção de um sacrifício substitutivo, como se Jesus tivesse morrido em nosso lugar. Não. Jesus apenas morreu por nós, para revelar o amor de Deus. Continuando, segundo esse autor que eu mencionei, um segundo pilar do cristianismo progressista é o chamado panenteísmo. Existe o teísmo clássico, sobrenatural. Deus criou o universo. Deus é uma coisa, o universo é outra coisa. Deus é soberano. Deus é eterno, todo-poderoso. Deus criou o universo.
Existe o panteísmo, que é uma filosofia pagã. Deus e o universo são uma só e a mesma coisa. Deus está em tudo. Deus e o universo são uma só e a mesma coisa. E existe agora o panenteísmo. O cristianismo progressista é panenteísta. Deus e o universo estão profunda e intimamente relacionados. É como se o mundo estivesse em Deus e Deus estivesse no mundo. É mais ou menos assim. Por causa do livre-arbítrio das suas criaturas, nós, seres celestiais, o mundo experimenta mudanças. Nós tomamos decisões, escolhemos por onde seguir. O mundo experimenta mudanças. Dizem eles, para que Deus realmente conheça suas criaturas, Ele tem que estar nelas. Ele tem que estar no mundo e passar pelas mesmas mudanças, experimentar em si mesmo as mesmas mudanças que o mundo experimenta. Deus deve se ajustar ao mundo por Ele criado. Deus deve se tornar parte do objeto que muda para que Ele possa ter um perfeito conhecimento do objeto, suas criaturas. Em outras palavras, à medida que o mundo muda, Deus muda. Portanto, Deus cresce, Deus se torna, porque Ele está no mundo. Tudo o que acontece afeta Deus e provoca nele mudanças. O Deus que ama o mundo é o mesmo Deus que partilha das alegrias e tristezas de cada uma das suas criaturas. É uma ênfase na imanência de Deus. Se a teologia clássica enfatizava a transcendência de Deus, a teologia panenteísta enfatiza a imanência. Deus está aqui. E praticamente perde de vista a transcendência. Eu poderia falar um pouco mais do que isso, mas o tempo está correndo. Alguns desses autores, e a propósito, deixa eu já falar, não devemos necessariamente imaginar que todos os cristãos progressistas vão pensar exatamente da mesma forma, tá certo? Isto aqui é um resumo dado por eles mesmos. Mas alguns podem ir mais por aqui, outros podem ir mais por ali. Mas, como regra, nós vamos perceber estes conceitos em vários dos autores progressistas. Alguns desses autores, por exemplo, aceitam a evolução. E eles dizem que Deus cria por meio de processos evolutivos. É por meio de processos evolutivos que Deus cria. Deus está ali, envolvido naquele processo de evolução. Panenteísmo. Entre parênteses, isso da criação. Vamos adiante. Terceiro pilar, segundo este autor. Salvação presente. Lembram-se? O aqui e o agora? Salvação presente. Cristãos progressistas praticamente perdem de vista a salvação futura. Céu. Está muito longe, não me interessa. O que importa é o aqui e o agora. E aí, os cristãos progressistas focam nos problemas da humanidade, nas desigualdades. E não são poucas, cá para nós. Há problemas nas desigualdades sociais, problemas de raça, problemas de gênero, sexo, classe social. Há problemas, muitos problemas, muito preconceito. A sociedade está dividida. E estes são os males da sociedade, nós temos que curar a sociedade. Eles têm um forte viés ideológico social. Eles redefinem pecado. Eles não estão preocupados com se o que eu faço ou deixo de fazer afeta um Deus transcendente. Eles estão preocupados com a realidade. Então, pecado, ele se manifesta na forma como eu trato o meu próximo. E aí, se eu sou preconceituoso, se eu não aceito, se eu sou intolerante, eu sou pecador. É uma ênfase horizontal, social. A presente experiência da salvação é suprema, incondicional. Eles enfatizam, então, o aqui e o agora, no que diz respeito ao pecado e no que diz respeito à experiência da salvação também.
Dizem eles, a graça de Deus é soberana. Não deve estar condicionada a absolutamente nada. Ou ser medida por absolutamente nada. Nada antes, nada depois. A graça é absolutamente soberana. A Bíblia diz que Jesus pregava o arrependimento, o evangelho do arrependimento. Existem duas palavras para arrependimento na Bíblia. Uma delas é o arrependimento, é o remorso, como tristeza pelas perdas. É o arrependimento de Judas, por exemplo. Tristeza pelas perdas. A palavra metamelomai em grego. Existe uma segunda palavra, que é a palavra metanoel, ou é o verbo, o substantivo é metanoia. Significa mudança de mente, mudança de atitude. A palavra, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista etimológico, metanoel ou metanoia, significa isso, mudança de mente, mudança de mente. Então dizem eles, arrependimento é isso, mudança de mente. Você consegue olhar um pouco mais longe? Mudança de mente. Você não precisa mudar mais nada. Muda a mente. E esse é o arrependimento. Muda a mente. Santificação. Santificação. Para eles, a própria noção de obediência é em si legalismo. A própria noção de obediência é legalismo. Não se usa a palavra lei. Usar a palavra lei é legalismo. A lei não existe para ser obedecida, dizem estes autores. São explícitos. A lei não existe para ser obedecida. A lei apenas existe para jogar o homem no pó. Lembram-se a ilustração do espelho? A lei mostra que eu sou das minhas manchas. A lei mostra que eu sou pecador. Esta é a única função da lei. O resto é com Cristo. E então você tira a lei de cena. A teologia progressista é muito próxima, mas muito próxima do uma vez salvo, salvo para sempre. Muito próxima. E muito próxima também do chamado universalismo. Eu mencionei de manhã, lembram-se? Se eu enfatizar o amor de Deus, levar o amor de Deus às últimas consequências. Não, o amor de Deus, Deus salva porque Ele é amor. Deus aceita, Deus perdoa porque Ele é amor. Se eu levar isso às últimas consequências, qual é a implicação? Então, quem vai se perder? Deus é amor, ninguém se perde. Universalismo, todos vão ser salvos, inclusive Satanás e os demônios. Quarto pilar do cristianismo progressista, ortopraxia em vez de ortodoxia. Deixa eu definir os termos. Ortopraxia tem que ver com prática. Ortodoxia tem que ver com crenças. Nós somos cristãos ortodoxos em nossas crenças. Tá? Em outras palavras, cristianismo não é um conjunto de crenças. Cristianismo é vida, é prática. Eles enfatizam os aspectos práticos da fé. E esses aspectos práticos da fé, geralmente são socio-ideológicos. Tem que ver com a cura dos traumas da sociedade. Doutrinas, código de crenças, a ortodoxia, doutrinas são irrelevantes. Na verdade, doutrinas, eles chegam a dizer, são lógica humana. Doutrinas são lógica humana, portanto, são imperfeitas e dispensáveis. Ilegítimas. O que manda? O que manda é a prática da fé. É a experiência. Humanismo. Humanismo. O que manda é como você trata o seu próximo. Isso é o que manda. Se você é tolerante, se você aceita, se você ama, isso é ser cristão. A própria Bíblia é avaliada a partir dessa perspectiva. Assim, como eu lhes disse hoje de manhã, questão do homossexualismo. Eu não me importo com o que a Bíblia diz, embora alguns deles até tentem interpretar a Bíblia.
Eles dizem, o que manda é a experiência humana e a experiência nos ensina outra coisa. Se a experiência nos ensina outra coisa, então eu devo ajustar a Bíblia à experiência humana. Razão e experiência estão acima de doutrinas e dogmas. Influência do liberalismo teológico. A liberdade do espírito, dentro desse escopo da ortopraxia, o que manda é a vida, é a prática. Eles pregam muito a liberdade do espírito. O espírito, como um vento, sopra para onde quer. Ninguém sabe para onde vai, de onde vem. Assim é o crente. Ninguém determina nada. O espírito leva onde quiser. Onde quiser. É a liberdade do espírito. Aí dizem alguns, mas o meu sábado pode ser na segunda-feira. É o espírito que me conduz assim. O meu sábado pode ser na quarta-feira. Quinto pilar, de acordo com pensadores progressistas. Religião, não cristianismo. Quinto pilar, religião em vez de cristianismo. É como se o cristianismo fosse um conjunto, um código de crenças fechado. E isso não está correto. Fixo, isso não está correto. Mais importante do que o cristianismo é o sentimento religioso, é a experiência religiosa. Isso é o que manda. Portanto, existem outros meios válidos de se conectar com Deus. Experiência religiosa é mais importante do que a fé cristã. ênfase no sentimento religioso, na ética, ser bom. O que é ser cristão? É ser bom, é ser amorável, é ser tolerante, é aceitar. Pluralismo religioso. Repito, nem todos vão defender todos estes pilares, tá certo? Mas a maioria deles, de alguma forma ou de outra, estarão ali. Não é uma ênfase unificada. Algumas ideias, na verdade, são divergentes, está tudo bem. É a diversidade humana. E nós temos que aprender a tolerar as divergências, dizem eles. As diferenças. Aceitação de alguns aspectos, rejeição de outros. Irmãos, este é o cristianismo progressista. O cristianismo liberal traçou uma linha divisória muito clara entre aqueles que acreditavam na inspiração, cristãos ortodoxos, e aqueles que rejeitavam o elemento sobrenatural, inspiração. Cristianismo liberal. Os liberais rejeitam que a Bíblia seja a palavra de Deus. A Bíblia é um livro antigo como qualquer outro livro antigo. O cristianismo progressista, ele está se infiltrando num meio termo entre o cristianismo liberal e o cristianismo tradicional ou ortodoxo. Ele quer ser cristão, quer usar a Bíblia, mas à sua maneira. Então eles dizem, não, a Bíblia é inspirada. Mas existem partes da Bíblia que estão erradas. Existem partes da Bíblia que retratam o caráter de Deus de modo muito equivocado. Essas partes devem ser rejeitadas. Partes da Bíblia são mais autoritativas que outras. Jesus é o filtro. Jesus é a chave para se entender e se aceitar tudo. Vamos falar um pouco mais agora. Eu quero dar algumas respostas. Esse princípio cristológico, Jesus como a chave hermenêutica. Eu tenho 21 minutos. Não vou conseguir nem começar isso aqui. Eu estou na introdução ainda. Jesus como a chave hermenêutica. Jesus é o filtro. Eu já começo perguntando assim, quem foi que disse isso? Foi Jesus? Me mostrem uma passagem que Jesus disse, eu sou o filtro das Escrituras. Não existe. Portanto, o chamado princípio cristológico, ele desmorona já no seu fundamento, ele desaba no seu primeiro, na sua reivindicação principal. Não foi Jesus que disse isso. Então, se Jesus é o filtro, mas Jesus nunca disse que ele é o filtro, eles defendem uma oposição estranha. Na verdade, esse é o objetivo. Eles rejeitam partes específicas da Bíblia. Eles colocam uma contradição muito estranha entre, por exemplo, Jesus e as Escrituras, ou entre a graça e a lei, ou entre a fé e a obediência. Abram sua Bíblia, Mateus capítulo 5.
Vamos ver o que Jesus disse sobre o assunto. Vamos ver o que Jesus disse sobre o assunto. Mateus capítulo 5. Eles gostam desta passagem aqui. Vários deles estão citando a todo momento. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. 22. Eu, porém, vos digo. O que Jesus está fazendo? Jesus está corrigindo as Escrituras. Versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Jesus tem um novo padrão. Jesus é o filtro. Jesus é a chave. Versículo 31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, eu, porém, vos digo. Versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás. Eu, porém, vos digo. Eles gostam desse 38 aqui. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. E vai ter mais um, no versículo 43, versículos 43 e 44. Então eles dizem, estão vendo? Jesus está corrigindo. Jesus está alterando. Jesus está reformulando. É isso que Jesus está fazendo? Interessante que eles não citam os versículos iniciais, 17 a 20. Leiam comigo. É o preâmbulo dessa discussão de Jesus. Jesus diz assim, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? É o Antigo Testamento. É como os judeus se referiam ao Antigo Testamento, a lei e os profetas. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, fazer valer. É o que Jesus está dizendo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Enquanto durar o céu e a terra, a lei permanece, disse Jesus. Pois aquele que violar um destes mandamentos, mesmo que pequeno, e assim ensinar aos homens, não vai entrar no reino dos céus. Será considerado mínimo. Isso é uma expressão idiomática hebraica que significa não vai entrar no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Está Jesus corrigindo? Está Jesus alterando? Mas e aqueles versículos então? Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Irmãos, prestem bem atenção. Jesus não está citando o Antigo Testamento naquelas declarações. Como é que Jesus cita a Bíblia? Como é que Jesus cita o Antigo Testamento? Na tentação no deserto. Está escrito. Em outros momentos, Jesus diz assim, não tendes lido. Como que Jesus cita as Escrituras? Como algo escrito. Está escrito. Não tendes lido. É assim que Jesus se refere às Escrituras. O que ele está dizendo aqui em todos estes 6 exemplos? Ouvistes o que foi dito. Não é assim que Jesus cita as Escrituras. Jesus aqui, irmãos, está se referindo aos ensinos dos escribas e fariseus, às tradições humanas, às tradições dos homens que ele menciona. Eram os escribas e fariseus que deturpavam os ensinos bíblicos, à sua maneira. Dê uma olhada, por exemplo, no versículo 31. O exemplo de número 3. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher dê-lhe carta de divórcio. Isso não está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz, aquele que repudiar a sua mulher a não ser por caso de imoralidade. Mas os escribas e fariseus diziam por qualquer motivo. A única exigência é que você dê um certificado de divórcio para ela. É a única exigência. E Jesus, ele enfatiza o Antigo Testamento, dizendo, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Isso é o que diz a Bíblia. Mas os escribas e fariseus distorciam as Escrituras. Versículo 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Onde nós encontramos isso no Antigo Testamento?
O Antigo Testamento não ensina o ódio aos inimigos. Os escribas e fariseus, especialmente no contexto da opressão romana, é que ensinavam o ódio aos inimigos. Jesus disse, nada disso, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse é o ensino que nós encontramos no Antigo Testamento. E o olho para o olho ali? Eles gostam desse exemplo. Versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Irmãos, o que é a chamada lei de talião? Lex talionis, é o olho por olho, dente por dente. No Antigo Testamento, a lei de talião, o olho por olho, dente por dente, simplesmente significa que, prestem atenção, o castigo é equivalente ao crime. Simplesmente isso. Você fez com que o seu irmão perdesse a mão, você vai pagar com a sua mão. Você fez com que o seu irmão perdesse um olho, você vai pagar com o seu olho. O castigo é equivalente ao crime no Antigo Testamento. Mas quem aplica a pena? São os anciãos. Os anciãos é que são os juízes. Os anciãos é que vão aplicar, que vão julgar e aplicar a pena. O que os escribas e fariseus ensinavam? Os escribas e fariseus usavam o princípio do olho por olho, dente por dente, para pregar a vingança. Vocês estão me entendendo? É como se cada um agora estivesse na liberdade de se vingar dos seus inimigos. Não é isso que o Antigo Testamento ensina. E Jesus vem e coloca os pingos nos is. Jesus não está citando o Antigo Testamento, irmãos, ele está citando a forma como os escribas e fariseus citavam o Antigo Testamento. Ficou claro? Vamos de novo ao preâmbulo, aos versículos iniciais. Vamos ao versículo 19. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, mesmo que dos menores, e assim ensinar aos homens, e assim é ensinar. Quem é que ensinava aos homens nos dias de Cristo? Quem que ensinava? Os escribas e os fariseus. Todos os escribas eram fariseus. Eram os escribas que eram os que ensinavam. Aquele, pois, que violar e assim ensinar aos homens, não vai entrar no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu, porém, vos digo, notem Jesus falando, se a vossa justiça não exceder, for além da justiça de quem? É a eles que Jesus está se referindo, aos escribas e fariseus. Eram eles que ensinavam esses conceitos distorcidos para o povo. E Jesus vem agora para corrigir os ensinos dos escribas e fariseus. E ao corrigir os ensinos dos escribas e fariseus, Jesus traz a sua audiência de volta para onde? Para a Bíblia. É isto o que as Escrituras dizem. Irmãos, Jesus não está anulando as Escrituras. Jesus não está reinterpretando as Escrituras. As Escrituras do Antigo Testamento são a palavra de Deus. Está escrito, disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não está dizendo que nós temos que usar o Evangelho como um filtro. Não, algumas partes são melhores que outras. Não. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As Escrituras são infalíveis. A Escritura não pode falhar, disse Jesus em João capítulo 10, versículo 35. Do começo ao seu ministério, Jesus usou as Escrituras, sempre, orando ao Pai por seus discípulos, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Após a ressurreição, criticou os discípulos por não crerem em tudo, ó nécios e tardos de coração, para não crerem em tudo o que os profetas disseram. Lucas 24, 25. Ele afirmou a suficiência das Escrituras para a salvação. Lembram-se daquela história estranha? Jesus contou uma história muito estranha, a do mendigo e do Lázaro. Na verdade, aquela história, era um conto popular que existia nos dias de Jesus. É a história de Bar Madian. Jesus pegou um conto popular para comunicar uma verdade. Vocês conhecem a história? O rico morreu e foi para o inferno, Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, e o rico está lá no inferno, vendo Lázaro no seio de Abraão, e ele começa a conversar com Abraão. Ó pai Abraão, manda Lázaro lá avisar os meus irmãos, eu tenho vários irmãos, para que se arrependam. O que é que Jesus disse? E aqui vem o ponto da parábola.
Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Lucas 16, 29. Mas não, pai Abraão. Se um morto ressuscitar e for ter com eles, é um conto, irmãos. Se um morto ressuscitar e for ter com eles, eles vão se arrepender. A resposta de Jesus, versículo 31. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uau! A suficiência das Escrituras para a salvação. Enquanto durassem os céus e a terra, nada seria tirado. Queridos, Jesus é o centro das Escrituras, a Bíblia diz isso. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras são, o centro das Escrituras são Jesus. Mas usar isso como pretexto para excluir partes das Escrituras, Jesus jamais fez isso. Jesus jamais endossou. Isto não é um critério defendido pelas próprias Escrituras, muito menos pelo próprio Senhor Jesus. E agora eles estão usando o mesmo princípio para o restante do Novo Testamento. Na verdade, eles não gostam muito de Paulo. Não gostam muito de Paulo, por exemplo, por aqueles textos que eu li hoje de manhã. Vocês se lembram, né? É Paulo, o principal, Novo Testamento. Então, Paulo define, chama o pecado pelo nome de uma forma que eles não gostam. Então, eles usam o mesmo princípio cristológico para excluir Paulo. E o assunto da homossexualidade é um deles. Jesus nunca condenou o homossexualismo, então Paulo está errado. Você não precisa prestar atenção em Paulo. Paulo está dando vazão ao seu sentimento machista, à cultura da sua época, nada mais do que isto. Isso eles dizem. Muito bem. Pergunto, como que o conhecimento do Evangelho chegou até nós? Foi por alguma coisa que Jesus escreveu? Sim ou não? Não, Jesus não escreveu nada. Sabemos talvez que ele tenha escrito algumas frases no chão. João 8. O Evangelho chegou até nós por meio daqueles a quem Jesus escolheu, separou, comissionou, autorizou para serem suas testemunhas. E ele deu a eles o poder do Espírito Santo para que os capacitassem para isto. Como que os apóstolos não têm autoridade, Jesus tem, se eu não teria Jesus se não fosse pelos apóstolos? Me digam. Quem escreveu os evangelhos? Os apóstolos. Uma contradição enorme. Uma contradição enorme. Sem os apóstolos não há Jesus, também não há evangelho. 6 minutos. Outro ponto. Amor sim, dizem eles, justiça não. Amor, o evangelho é amor, nada de justiça. Nada de justiça. Alguns deles dizem que Deus não castiga absolutamente ninguém. Recentemente tive que ajudar numa igreja lá nos Estados Unidos que havia sido influenciada por este conceito a partir de um escritor norte-americano chamado Greg Boyd, que escreveu exatamente sobre isso. Deus não castiga, no máximo Deus retira sua proteção, mas é Satanás quem castiga. Deus não castiga. Deus não castiga. Então lá no dilúvio, Sodoma e Gomorra, rebelião de Coré, etc., não foi Deus porque Deus não castiga. Mas a Bíblia diz que foi Deus. Não, está tudo errado. São informações equivocadas. O caráter de Deus não está sendo retratado como deveria. São sentimentos humanos. Moisés ali, Samuel, eles estão dando vazão à sua própria perversidade, à sua própria limitação, o seu espírito de vingança, o seu revanchismo, porque Deus, na verdade, não pune ninguém. Deus não castiga. Os cristãos progressistas defendem essa ideia. Já no segundo século da nossa era, houve um cristão chamado Marcião que defendia praticamente as mesmas coisas. Ele diz, o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus, porque o Pai de Jesus ama o mundo e o Deus do Antigo Testamento está punindo, está castigando todo mundo. Era outro. Jesus endossa essa ideia?
Lembram-se da parábola do credor incompassivo? Mateus 18. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Jesus citou o dilúvio, Jesus citou Sodoma e Gomorra, Jesus citou a mulher de Ló. Nenhuma indicação de que Jesus estivesse dizendo, não, essas passagens representam mal o caráter de Deus. Nenhuma. A parábola do trigo e do joio, Mateus 13. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é Jesus. De onde tiraram essa ideia de que Deus não pune, Deus não castiga? Profecia de João Batista, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Costumamos apresentar o fogo em seu aspecto purificador. Isso eu estou lendo de Mateus capítulo 3, versículo 10. Mas se nós lermos no versículo anterior, fogo é sinal de julgamento. No versículo 11, fogo é sinal de julgamento. O que João Batista está dizendo é que Jesus batizaria o mundo com o Espírito. Transformação, salvação. E com fogo, condenação para aqueles que o rejeitarem. A morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Só para revelar o amor de Deus? Só para revelar o amor de Deus? Para Greg Boyd, esse autor que eu acabei de mencionar, Jesus morreu só para revelar o amor de Deus e para derrotar Satanás, não para expiar a nossa culpa. Porque se Jesus morreu para expiar a nossa culpa, então Deus castiga. Vocês estão entendendo? Se Jesus morreu em nosso lugar, então é porque Deus castiga. Aí a ira de Deus recaiu sobre Jesus. Como eles dizem que Deus não, a ira de Deus, alguns fazem piada da ira de Deus. Tratam de forma leviana. Como Deus não castiga, então a morte de Jesus foi só para mostrar o caráter de Deus. Na verdade, o que é que está por detrás? Um sentimento muito leviano sobre a malignidade do pecado, a seriedade do pecado. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. No dia em que comeres, certamente morrerás. A alma que pecar, essa morrerá. E o que a Bíblia diz, pecado é coisa séria. E eles também têm pouco ou nenhuma noção da santidade de Deus. O dilema de Deus. Como poderia Deus punir o pecador sem comprometer o seu amor? Como pode Deus punir o pecador se ele é amor? Do outro lado, como pode Deus salvar o pecador se ele é justo? E o salário do pecado é a morte. Como? É o dilema de Deus. Qual é a resposta de Deus? A cruz. A cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E na cruz Jesus ocupa o nosso lugar. O pecado não passa impune aos olhos de um Deus santo. Jesus mesmo sofre a pena em nosso lugar. A morte substitutiva de Cristo é ensinada no Novo Testamento, em diversas passagens, algumas delas explícitas. 2 Coríntios 5,14, deem uma olhada comigo em 2 Coríntios 5,14. Meu tempo acabou, já começou a piscar esse negócio aqui. 2 Coríntios 5,14. Não é o único, mas é um dos textos mais claros no Novo Testamento sobre a morte substitutiva de Cristo. Pois o amor de Deus nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diversas passagens no Novo Testamento. Jesus mesmo disse sobre a morte do Filho do Homem como resgate, pagamento de um preço. Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, foi traspassado pelas nossas transgressões,
moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este é o Evangelho. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amor sem justiça é permissividade. Justiça sem amor é tirania. A cruz mostra que Deus não é nem permissivo, nem tirano. Ele não deixa o pecado passar em branco. E a pena recai sobre si mesmo, não sobre nós. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. E qual será o cântico dos remidos por toda a eternidade? Apocalipse 19, 2. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Por toda a eternidade. Conceito de hipergraça. Meu tempo acabou, não tenho mais tempo para falar sobre isso. É só graça. É só graça. Nada antes, nada depois. Falar em obediência é legalismo. Arrependimento é só mudança de mente, não é mudança de vida. Nada. Uma coisa terrível. Tito capítulo 2. E com isso eu termino. Tito capítulo 2. Quase não lemos Tito. Dê uma olhada, que baita resumo do Evangelho nós encontramos aqui. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Fazendo o quê? Educando-nos. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Irmãos, a graça de Deus se manifestou para salvar-nos do pecado, não no pecado. O objetivo do Evangelho é restaurar no homem a imagem em pureza e santidade, a imagem do Criador que foi perdida. A graça nos educa, a graça nos ensina, a graça nos leva a viver de modo sensato, justo e piedoso, num mundo mau. E mais do que nunca, é disso que nós precisamos. Pessoas comprometidas com o Evangelho, na sua totalidade. Não venham usar o nome sagrado de Jesus como desculpa para excluir aquilo que não interessa. Jesus reconhecia a inspiração e a autoridade das Escrituras. Essas pessoas dão pouca ênfase na doutrina. Na verdade, eles rejeitam doutrina. Irmãos, o que é doutrina? Doutrina é a síntese daquilo que Deus ensinou na Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus. Portanto, se a Bíblia é inspirada por Deus, quando eu pego um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, sobre quando Deus fala deste assunto, todas as passagens têm que ver com esse assunto. Isto é um resumo, é uma síntese daquilo que Deus ensinou. Rejeitar doutrina é rejeitar a inspiração e rejeitar a autoria divina da Bíblia. Que Deus nos abençoe, irmãos.